E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar do terror da galera na química, o tal do mol e da estequiometria. Galera, primeiramente eu queria tentar fazer você entender finalmente o que raios é um mol, tudo bem? E mol nada mais é do que uma palavra que significa um número, tudo bem? Isso nada tem de estranho, porque ao longo da nossa vida a gente aprendeu um monte dessas palavras. Tudo bem? Ao longo da sua vida você já usou várias vezes uma palavra que queria dizer um número. E isso nunca foi assustador. O mol também não pode ser. Se liga. Então você volta e meia fala, pô, o meu par de tênis está velho. Então quantos tênis seus estão velhos? 2. A palavra par quer dizer um número. 2. Beleza? Ah, uma dezena. Já te falei uma dezena de vezes, meu. Não enche o saco. Tudo bem? Uma dezena são 10. Sua mãe manda você comprar uma dúzia de ovos. É para você comprar 12 ovos, tudo bem? Pô, vai ter uma festinha e tal, você passou no vestibular, você vai comprar uma centena, ou no popular aí, 100 de salgados. Quantos salgados você vai comprar? 100. Você percebe? Existem palavras que fazem a gente pensar em números. Par, dezena, centena, dúzia, sim ou não? Gente, o mol nada mais é do que outra dessas palavras, tudo bem? E quanto vale um mol? Um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 unidades, aproximando, tudo bem? Um mol é uma palavra como dúzia é uma palavra. Significa um número, como dúzia significa um número, tudo bem? O número que o mol representa significa 6,02022 vezes 10 a 23 unidades. É importante que você entenda, tá bom? Unidades quer dizer qualquer coisa. Assim como você pode ter uma dúzia de qualquer coisa, você pode ter um par de qualquer coisa, você pode ter um mol de qualquer coisa. Tudo bem? Nem que sejam coisas do dia a dia. Você pode ter um mol de cadeiras, é um absurdo, mas você pode. Tudo bem? Um mol de pessoas, você pode. Tá bom? Mas qual é a grandeza disso? Qual é a dimensão disso? É um número muito grande? Se liga. Um mol expresso dessa forma é como 6022, tá? Com os outros algarismos significativos e esse tantão aqui de zero, tudo bem? São aproximadamente 602 sextilhões ou 602 bilhões de trilhões. Esse é o tamanho. Mas se ainda não ficou claro para você o tamanho disso, como isso é absurdamente grande, como 602 bilhões de trilhões é um número absurdamente grande, se liga. Se você fizesse uma pilha de folhas de papel, de folha sulfite, tudo bem? E nessa folha tivesse um mol de folhas empilhadas, ou seja, 602 bilhões de trilhões, 602 sextilhões de folhas, tá? A altura que essa folha teria daria para ir e voltar da Lua 80 bilhões de vezes. Esse é o tamanho do mol. Quer mais um exemplo? Você não entendeu ainda a grandeza desse número? Se liga. Tá? Se você, logo que nasce, tudo bem? Logo que nasceu, recebesse de alguém muito legal e muito rico, tudo bem? A quantia de 602 sextilhões de reais, um mol de reais, você seria o bebê mais sortudo do mundo, sem dúvida, tudo bem, recebeu aí de Papai Noel. E essa quantia, um mol de reais, vamos imaginar que você gastasse 1 bilhão de reais por segundo da sua vida. Nasceu, recebeu um mol de reais de Papai Noel e vai gastar 1 bilhão por segundo. 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Você entendeu, né? Se você fosse gastar do seu mol de reais que você recebeu de Papai Noel 1 bilhão por segundo, você demoraria 19 milhões de anos para gastar toda a grana. Ou seja, você vai para a cova e não terminou de gastar, mas nem de perto. Percebe? Essa é a grandeza do mol. Mas por que um número tão grande? Que estupidez, que grande. Por que tanto assim? Se liga. A gente usa o mol para mensurar coisas muito pequenas, que é o que normalmente a química trabalha, com partículas, átomos, moléculas, íons, que são muito pequenos. Tão pequenos que 1, 2, 20, 400, 800 mil, 700 milhões deles não pesam nada, não dá para mensurar. Mensurar é medir, beleza? Então, por exemplo, tenho lá uma balança e ela está vazia, ela está marcando zero.
Se eu pudesse fazer isso e pegar átomo por átomo, beleza? Fosse lá e colocasse um átomo de carbono ali, por exemplo. Um átomo. Se eu pudesse pegar um átomo de carbono e colocasse na balança. A balança está vazia? Não. Tem alguma coisa? Tem. Quanto essa balança mediria? Quanto colocaria ali? Cuidado se você falou 12 porque você decorou a massa do carbono. Não, você não veria o número 12 na balança. Tá bom? Você veria 0. Pô, mas a balança não está vazia, tem alguma coisa lá. Mas essa coisa, hipoteticamente, um átomo de carbono é tão pequeno que não dá para medir. A balança não tem essa sensibilidade. Para ela está vazia, percebe? Ah, claro, é um átomo só. Coloca 2 aí, você não vê nada. Coloca um monte aí, coloca uma pá, coloca uma porrada de átomo de carbono. Uma porrada pode ainda não ser o suficiente, não é aqui no meu exemplo, marca 0. No exato momento em que você colocar, aproximadamente, 602 vezes 10 a 23 átomos, no caso, neste exemplo, de carbono, você vê um número no display. Esse número é 12. Tudo bem? Então você tem nessa balança, hipoteticamente, 1 mol de átomos de carbono. E aí você mede alguma coisa. É claro que você pode medir meio mol, 0,1 mol, 0,001 mol. Tudo bem? O mol é a sua base, digamos assim. Então você veria 12, tudo bem? Isso quer dizer que a massa de 1 mol de átomos de carbono é 12. Dizemos, na linguagem química, que a massa molar do carbono é 12. Molar, gente, de 1 mol, entendeu? A massa de 1 mol de carbono é 12. Porque se eu imaginasse colocar 1 mol de átomos de carbono numa balança, eu veria o número 12, tudo bem? Bom, qual é a definição então para isso? Então, mol, por definição, é a quantidade de substância que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos de carbono 12 contidos em 0,012 quilos, ou 12 gramas, de carbono 12. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Gente, estranha essa definição? É só uma definição. Espero eu que você tenha entendido com o que eu disse até agora. Eu coloquei a definição mais para formalizar, tudo bem? Mas é isso, tudo bem? O mol, então, ele é definido com base no carbono 12. Tudo bem? A ideia é essa. Não quer dizer que um mol pese 12. Um mol de carbono pese 12. É igual você dizer que uma dúzia sempre pesa 1 quilo. Depende, uma dúzia do quê? Você entende? Uma dúzia de bananas tem uma massa, uma dúzia de laranjas tem outra, uma dúzia de ovos tem outra massa, certo? Mas uma dúzia são sempre 12. O quanto vai pesar essa dúzia depende do que é essa dúzia. Você entende? Mesma coisa com o mol, se liga. Então, um mol de carbono pesa 12. Mas um mol de hidrogênio pesa 1. Dizemos que a massa molar do hidrogênio é 1. E você cansa de ver isso nos exercícios, né? Um mol de átomos de oxigênio pesa 16. Tá? Vamos complicar sua vida um pouquinho? Tava tão bom, né? Um mol de moléculas de metano pesa 16. Da onde veio esse número? Tá? Se o metano é formado por 1 carbono e 4 hidrogênios, tudo bem? Confia em mim por enquanto, se você nem sabe o que é metano, confia em mim. Metano é uma molécula é a união de átomos, tudo bem? No caso da molécula de metano, esse cara chamado metano, tem 1 carbono e 4 hidrogênios. Se cada carbono pesa 12, eu fui lá na tabela periódica e olhei. Se cada hidrogênio pesa 1, mas tem 4, são 4 vezes 1 dos 4 hidrogênios mais 12 do carbono. Você percebe então que você tem um total de 16, 12 mais 4, 12 do carbono mais 4 dos hidrogênios? Todo mundo junto forma uma molécula de metano. Quando você tiver 1 mol de moléculas de metano, ela vai pesar 16 gramas. 16 gramas de metano equivale a 1 mol de metano. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de metano, todas juntas, pesam 16 gramas. Mesma coisa com a água, gente. Cada hidrogênio pesa 1. Pô, mas tem 2. H2O. Cada oxigênio pesa 16. 2 dos hidrogênios mais 16 do oxigênio, 18. 1 mol de moléculas de água vai pesar, vai marcar na minha balança hipotética aqui, 18. Beleza? É assim que funciona. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora, com esse mol, a gente consegue resolver algo chamado estequiometria, tudo bem?
que é basicamente uma receita de bolo. Tem químico que não gosta, eu acho, entre aspas, tão simples, tão objetivo, não é que seja fácil, mas é tão direto, tão objetivo como fazer uma receita de bolo, tudo bem? Estequiometria quer dizer medir os elementos, tá bom? Então, por exemplo, para fazer um certo bolo de chocolate, você precisa de 1 litro de leite, 3 ovos, uma colher de farinha e uma barra de chocolate. É a sua receita, beleza? Acabei de inventar, não faço ideia como faz bolo, beleza? Só sei comer. Com isso, você leva ao forno, beleza, tem seu bolo. Minha pergunta é a seguinte, e se você quisesse fazer 2 bolos? Você percebe? Se um bolo requer esses ingredientes, 2 bolos vão requerer o dobro de ingredientes. Você vai precisar de 2 litros de leite, 6 ovos, 2 colheres de farinha e 2 barras de chocolate, em teoria, leva ao forno e chega nos seus bolos. Gente, eu garanto para vocês, na base, estequiometria é isso. Tudo bem? Se você souber, ouça bem, as proporções dos elementos, que é como saber os ingredientes de um bolo, depende daquilo que você precisa, você só adapta os ingredientes. Se para um bolo é isso, 2 bolos é o dobro, meio bolo, se é que alguém assa meio bolo, é metade. Mesma coisa, gente, mesma ideia. Vamos ver para a química? Volta para cá. Bom, então, eu tenho a reação entre hidrogênio e oxigênio formando água, beleza? Esses números que ficam aqui na frente se chamam coeficientes estequiométricos e eles vêm do balanceamento. É fundamental em estequiometria que você saiba balancear a equação, beleza? Por quê? Porque são estes números aqui da frente que vão te dar a proporção. Eles são a receita do bolo, tudo bem? Esse é o leite, essa é a farinha, tudo bem? Esse aqui é o bolo, por exemplo. Quer dizer o seguinte, 2 litros de leite, uma colher de farinha viram 2 bolos, por exemplo, tá? Só para manter aquela analogia, tá bom? O que é fundamental, o que você tem que entender? Toda proporção é sempre em mol. Guarda isso no seu coração, cara. Toda proporção é em mol, tudo bem? A questão é que nem sempre, você deve ter percebido isso nas aulas de química, nem sempre a pergunta é sobre mol, ou o que você tem em mol. Vou te falar uma coisa. A proporção, esses números que vem aqui na frente, que chama coeficiente estequiométrico, esse é sempre em mol e não me venha com conversa, tudo bem? Sempre em mol. É que às vezes você pode ter que trabalhar com mol, beleza? Mas às vezes com volume, com moléculas e assim vai. Tudo bem? Como é que a gente converte um para o outro, eu já te mostro, tudo bem? Olha outro exemplo, uma reação maior aqui, com mais coeficientes, mas a ideia é a mesma. Tudo isso, quando não tem nada é 1, tá, gente? 1 para 3 para 1 para 3 é a proporção, e ela é sempre em mol. Então, gente, como é que a gente usa isso para fazer os cálculos? Primeiro, eu queria dar algumas dicas, e eu quero destacar isso com você. São dicas. Gente, não quer dizer que se você não fizer dessa forma, vai dar errado. Mas eu vou vender meu peixe, né? Se você fizer dessa forma, você consegue resolver todos os seus cálculos, tudo bem? A maioria deles, pelo menos, fazendo um cálculo só. Vamos combinar. Você não queria fazer nenhuma conta se fosse possível, né? Acertou! Ah, miserável! Você não queria fazer cálculo nenhum. Se pudesse, você estava dormindo, estava assistindo outro vídeo, certo? Eu sou um cara legal, tal, acredita em mim, mas você não queria estar assistindo vídeo de química, certo? Você preferia estar assistindo outra coisa. Mas já que é para fazer conta, que a gente faça o mínimo possível. Vou vender o peixe. Se você seguir esses passos, que são apenas dicas, você consegue resolver a maioria dos seus cálculos fazendo apenas uma conta. Vem comigo. Primeira ideia, você tem que balancear a equação. Não tem conversa, você tem que balancear a equação. Aí você vai determinar as proporções, que são sempre em mol. A proporção é aquele número que fica lá na frente, que vem justamente do balanceamento. Por isso que a primeira ideia é balancear. Você já reparou que uma regra de 3 sempre tem 2 linhas? Você pode não saber fazer a regra, talvez essa seja a dificuldade no cálculo estequiométrico. Mas você viu que seu professor, sua professora, sempre faz 2 linhas, a de cima e a de baixo? A primeira, ela é a proporção, ela sempre vem dos dados, tudo bem? O que o exercício te deu vai na primeira linha, tudo bem? O que você vai fazer depois? Você vai converter as proporções para massa, volume, moléculas, átomos. A proporção é sempre em mol. Mas você vai ler o exercício com cuidado, 1, 2, 20 vezes.
vai perceber o que ele está te pedindo, se é massa, volume, molécula, átomo, o que for, e vai transformar aquele mol no que ele pediu. Massa, volume, moléculas, átomos, o que for. É na segunda linha que você fecha o exercício. É ele que tem a pergunta. É na segunda linha que está o X. Gente, é como eu disse, isso é uma dica. Não quer dizer que se você colocar o X em cima e essa terceira ideia aqui na linha de baixo vai dar errado. Se você inverter tudo, sem problema. Tá bom? É uma dica. A ideia é que essa aula é bem para quem, tá perdidaço. Eu espero que eu esteja esclarecendo para você. Tá bom? A ideia é que você siga esses passos e se aproprie disso, que isso fique natural para você, beleza? Mas antes, lembra de uma coisa. Macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana. Como assim? Já te explico. Se liga, macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana. Vem comigo. Dá uma olhada. Determine a massa de Cl2 formada a partir de 160 gramas de O2. A reação é essa. HCl mais O2, 2Cl2 mais 2 águas. Eu que sou um fofo já deixei balanceado para você. Sei. Os números da frente, os coeficientes estequiométricos, são as proporções. E eles sempre serão em mol. Porém, você não quer mol. Você quer um cara em massa e o outro também. Vamos lá. De quem que ele está falando na reação? Pô, está falando do O2 e está falando do Cl2. Portanto, neste momento, esquece o HCl, esquece o H2O. Não me importa, tudo bem? Não sei nada sobre eles e não quero saber, tá bom? Se liga. Então você tem o O2 e tem o Cl2, ambos em massa. Como que eu sei que é massa? Porque os dados do exercício falaram sobre massa. Você percebeu? É assim que você vai saber se vai ter que converter, porque vai que é mol, não precisa. E para o que vai ter que converter? Acompanha comigo, vem comigo. Bom, o que você vai fazer? Com os dados do exercício, você vai transformar a proporção, que é sempre em mol, em massa. Gente, esse M é massa molar, lembra lá? Massa de um mol, massa molar. Se cada mol de oxigênio pesa 16, quanto pesa um O2? Dois caras que pesam 16 juntos. Pesa o dobro de 16, 32, beleza? É daí que veio esse 32. Então entenda. Aqui na primeira linha, lembra que a primeira linha vem dos dados, lá daquela regrinha? Então se liga. Diz o exercício que 1 mol de O2 forma 2 mols de Cl2. Mas eu não vou escrever mol. Embora seja correto dizer 1 mol de O2, eu não vou escrever porque não me ajuda dessa vez. Eu preciso escrever ele em massa. Então, ao invés de escrever 1 mol, eu vou escrever a massa de 1 mol. E a massa de 1 mol de O2 é 32. Entendeu de onde veio esse 32? Esse 32 é 1 mol, só que expresso em massa. E por quê? Porque o que eu tenho do O2 é a massa. Vou fazer a mesma coisa para o Cl2, tá bom? Só que repara que são 2 Cl2. Aqui eu escreveria 2 se fosse mol, porque são 2 Cl2. Mas eu não vou escrever isso, eu vou escrever a massa de 2Cl2. Gente, cada cloro pesa 35,5. Massa esquisita, né? Mas tá correto, 35,5. Um cloro, 35,5. Um Cl2, 71. 35,5 vezes 2. 2Cl2, 2 vezes 71, que é 142. É daí que veio esse número. Beleza? Tá comigo? Segue o jogo. Aí vem a dúvida cruel que volta e meia a galera se perde. Onde raios eu coloco o X? Pessoal, o X é a sua pergunta. O X vai embaixo de quem você quer saber. Qual é a pergunta? A pergunta é sobre o Cl2 ou sobre o O2? Vamos ler? Determine a massa de Cl2. Portanto, o seu X vai embaixo do cloro, porque é ele que você quer saber, certo? Aqui embaixo vai o meu 160. E eu quero que você veja uma coisa. Reparou que esse 160 está em gramas e ele entrou justamente embaixo de gramas, você percebe? É isso que eu quis dizer com macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana. Pessoal, uma unidade só entra embaixo dela mesma. Se é grama em cima, grama embaixo, tá bom? Litro em cima, litro embaixo. Molécula em cima, molécula embaixo. Beleza? A ideia é essa. Macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana. A ideia é essa. E repara, se isso é verdade que eu estou dizendo,
X, que é a minha pergunta, é a minha incógnita, está embaixo de grama. Portanto, ele vai sair em grama. Só que grama é uma unidade para expressar o quê? Massa. Quer dizer que quando você fizer o seu cálculo, o que você vai encontrar vai ser a massa do Cl2. Lê o exercício de novo. Qual é a pergunta? Determine a massa de Cl2. Com um cálculo só, com uma conta só, você consegue descobrir a massa de Cl2. Essa é a ideia, ao meu ver, a boa ideia de seguir esses passos. De novo, não quer dizer que se você não fizer dessa forma vai dar errado. Você pode calcular tudo em mol, você já sabe a proporção, mas de verdade, ao meu ver, dá mais trabalho, tá bom? Vem contigo que é sucesso. Pessoal, para fechar então, eu queria deixar com vocês esse exercício que eu queria que vocês tentassem. Vamos ler junto? Calcule o número de mols de água formado na combustão completa de 1,1 gramas de propano. Novamente, eu que sou um fofo já dei a equação para vocês e balanceada, tudo bem? A vida não é mansa assim, cara. Lembra? Tenta aprender a balancear, dá uma olhada nos nossos vídeos, tá bom? Então, dá um pause no vídeo, tenta calcular, tudo bem? Vai atrás das massas molares na tabela periódica. Valeu, a gente já volta. Beleza, gente? Estamos de volta. Conseguiu fazer o exercício? Vamos ver quanto é que deu então? Quantos mols de água são formados na combustão de 1,1 gramas de propano? Espero que você tenha conseguido chegar na resposta, que são formados 0,1 mol de água. Beleza? Essa foi a nossa aula. Desculpa se foi muito longa, eu quis explicar bem, detalhar bastante. Espero que você tenha entendido. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!